Oi, tudo bem, pessoal? Então, eu sou o Gustavo, sou aqui do escritório IN Consultoria Jurídica. Estou aqui junto com a doutora Isabela hoje e vamos falar um pouquinho sobre alimentos. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Bom, para quem não me conhece, eu que sou a Isabela Nacli, sócia fundadora do escritório, e hoje nós vamos falar aqui no nosso bloco de Direito de Família sobre alimentos, pensão alimentícia. Mas nós vamos reduzir um pouquinho mais o nosso tema, porque nós vamos falar de alimentos para menores, tá, Exatamente. pessoal? Por quê, Gustavo? Quando é que tem alimentos no direito de família? Alimentos tem em situações quando existe o alimentante e o alimentado, e a gente precisa levar em consideração também a situação dos dois. O doutor perguntou em quais situações que existem os alimentos. Vamos supor, em uma situação referente aos menores, né? Quando a gente está fixando guarda, visitas, a gente precisa também fixar os alimentos. Alimentos referente a pai ou mãe em favor do menor. Exatamente. E para deixar mais claro ainda para eles, né, Gustavo, é importante a gente explicar para vocês o que são os alimentos, afinal. Alimento é só a comida, o pão de cada dia? Não. Os alimentos é todo o bem material, e eu vou um pouquinho mais longe, até mesmo emocional, que o alimentando precisa. Como assim? Alimento não é só comida? Exatamente, pessoal. Na verdade, assim, para um juízo fixar valores de alimentos, sempre é estudada a possibilidade e a necessidade. Depois do estudo da possibilidade e da necessidade, é feito a razoabilidade. Possibilidade de quem pagará os alimentos, necessidade de quem receber os alimentos, e após isso a razoabilidade, uma equiparação a esses dois núcleos. A gente sempre fala, nesse sentido de alimentos em favor de menores, que as necessidades de uma criança ou de um adolescente são presumidas. Não precisa que a mãe comprove necessariamente os 100% das necessidades do seu filho para que o pai arque com alimentos. E vice-versa também. Não precisa que o pai comprove 100% das necessidades dos menores, das crianças, dos filhos, para que a mãe arque com alimentos. Bom, e já que hoje eu estou até que bem provocativa, né, Gustavo? Falando aqui sobre o que é alimento, se alimento é só a comida, é o pão de cada dia, como que se estipula o alimento, eu vou um pouquinho mais longe com vocês. 30% de alimentos é regra geral? Não. Não. Na verdade, como a gente já havia falado, referente à necessidade e à possibilidade, os 30% é muito relativo. Por quê? Porque o salário, a verba salarial das pessoas, a gente sabe que não existe uma regra. Lógico, temos o salário mínimo no Brasil, mas a quantia de salário que cada um recebe, então varia bastante. O que a gente leva sempre em consideração? A gente leva em consideração a possibilidade, 30% da renda do pai abrange todas as necessidades do menor, ou 50% das necessidades do menor. Vamos supor, uma pessoa que ganha 50 mil por mês. 30% do salário de 50 mil por mês. É justo a gente fixar esse valor para uma criança de 5 anos? A criança de 5 anos usufruirá de 30% de 50 mil? Que é 15 mil? Exatamente. Então, por isso que a gente trabalha numa balança de razoabilidade, julgando a necessidade da criança e a possibilidade do alimentante, que é quem disponibiliza os alimentos. Ou seja, 30% do salário não é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. É um mito. 30% é um mito. É uma lenda urbana. Eu sempre digo o seguinte, até como alguns sabem, né, eu fui professora de graduação por muito tempo, meus alunos me perguntavam assim, qual é a regra? Por quê? Porque aluno sempre quer saber qual é a regra. Qual que é a regra, professora? E aí? E no direito existe o famoso depende. Depende. E quando
Quando o cliente chega aqui no escritório e ele chega e fala assim, doutora, eu quero